Fala galera, tudo bem com vocês? Paz e vida longa, aqui quem fala com vocês é o professor Wellington, tá começando mais um vídeo aqui no seu, no meu, no nosso Erudição Pop. Hoje falaremos sobre função afim ou função do primeiro grau. Vamos bater aquele bate-papo, certo? Teórico ali, depois vamos resolver uma questão, tem um desafio e fique até o final do vídeo porque tem aquele brinde que o professor sempre prepara para vocês. É um PDF robusto que não precisa você preencher nada, você só vai pegar o PDF de presente, então fica até o final. Bora lá para nossa área de trabalho já! Bom galera, já estamos aqui na nossa área de trabalho, então como nós vamos começar uma série de vídeos aqui que falaremos sobre função afim ou função do primeiro grau, primeiro eu vou falar aqui sobre quais são os próximos vídeos aqui, já para deixar a galera inteirada do que vai acontecer. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre a função afim, que é a mesma coisa que função do primeiro grau, certo? Envolvida ali com os gráficos do plano cartesiano, né? Abscissas e ordenadas. Você já pegou em outras aulas, se não, volta nas aulas anteriores e pega lá, que tá tudo mastigado. Depois nós vamos falar de função constante, função quadrática, função exponencial, função logarítmica e função modular. Tá aí na tela? Se cair em alguma prova mostrando esses gráficos para você, você já vai saber responder. Pega ali um papel e caneta na mão e desenha esse gráfico aqui, essa listinha que eu fiz aqui para vocês, que você vai estar memorizado completamente. Sobre função afim ou função do primeiro grau, o que nós podemos falar? Eu já botei algumas coisas aqui na tela para ficar bem dinâmico e mais rápido para a gente conversar, certo? E eu trouxe um exemplo na prática de como nós vemos a função do primeiro grau agir no nosso dia a dia. Tá aqui a nossa abscissa, que é o x, e a nossa ordenada, que nós vamos chamar de y, ou nas funções nós vamos chamar o y de f de x. Então, acostume-se, quando você vê esse símbolo aqui, f de x, nós vamos chamar o y de f de x, mas é a mesma coisa, domínio e contradomínio, certo? E a lei de formação da função do primeiro grau seria, né, coeficiente angular versus, multiplicando a variável, não é versus não, né, somado ao coeficiente linear, né, o coeficiente linear é aquele que não muda o seu valor, é um valor constante. Por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui do Uber, né, então nós temos aqui f de x é igual a a vezes x mais b, né, e coloquei aqui embaixo mostrando que o y é a mesma coisa que o f de x, né? Então, o exemplo do Uber, o que seria o nosso coeficiente linear, que é a nossa letra B? Ela seria o valor constante, por exemplo, você chamou um Uber, certo? Ele esperou você e cancelou a corrida, vai ser cobrado uma taxa de você por ele não ter se deslocado com você e, por exemplo, essa taxa é R$3. Se você entra no carro e anda, e aí é cobrado uma segunda taxa. Essa taxa também seria de forma fixa, né? Que seria a taxa por quilômetro de R$2. Ela é o nosso coeficiente angular. Aí aqui, sobre o nosso coeficiente angular, nós temos uma outra coisa para se falar que pode cair em provas, que pode cair da seguinte forma. Quando o nosso coeficiente angular for maior do que zero, que é nesse tipo de cálculo igual do Uber aqui, táxi ou envolvendo alguma empresa, alguma coisa assim, o gráfico nosso, a nossa reta, ela vai subir, ela vai estar indo para cima. Quando o nosso coeficiente angular for menor do que zero, essa reta estará indo para baixo. Quando nós estivermos calculando o decaimento de alguma coisa radioativa, o que pode cair, né, em fábrica metalúrgica, ali quando estiver desgastando algum metal, calculando esse decaimento, geralmente o nosso coeficiente angular é menor do que zero. E quando o nosso coeficiente angular é igual a zero, nossa reta será constante. Nós falaremos sobre a função constante, mas ainda não é a hora. Então voltamos aqui ao nosso exemplo do Uber, certo? Temos o nosso coeficiente linear, que é o nosso B, tá aqui relacionado ao nosso B, né? Temos o coeficiente angular, que é relacionado ao nosso A, que é a nossa taxa por quilometragem. Então 3 é a taxa fixa, 2 é a taxa por quilometragem e x é a variável, a taxa de distância percorrida por quilômetros, né? Essa vai variar. Então, o 3, que é os R$3 cobrado fixo, R$2 por quilômetro, multiplicado pela quantidade de quilômetros que você vai andar. Essa é a nossa variável. E o f de x, que seria o nosso y, seria o total, né? Então, em um exemplo aqui básico, por exemplo, você chamou um Uber, certo?
e você quer saber o total se você andar 2 km. Então, a nossa taxa do coeficiente angular é R$2 fixas por quilômetro, vezes 2 km que você andou, mais R$3 da taxa fixa. O total vai dar o seguinte, 2 vezes 2 vai ser 4, mais 3, então o nosso total, se você andar 2 km, vai ser 7. Então, quando o nosso x for 2, o nosso y vai ser 7. É isso que ele está querendo dizer aqui. Porque o nosso primeiro ponto vai ser aqui no 0, então você não andou nada, o nosso x é 0, o nosso y é 3, né? Então aqui seria o nosso primeiro ponto, né? 0 e 3. Certo? E o nosso segundo ponto, no nosso outro exemplo, que você andou naquele primeiro ponto ali, você cancelou a corrida e foi cobrado uma taxa de R$3 de você. Então você andou 2 quilômetros, certo? 2 quilômetros, e foi cobrado de você R$7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vai ser mais ou menos aqui. A gente vai subir aqui. O nosso outro ponto vai dar então 2 e 7, certo? Se nós traçarmos aqui a nossa linha, você vai ver que ela é uma reta que sobe de forma constante e inclinada para cima, né? Bom, agora nós vamos falar outra coisa que pode cair e ser cobrado na prova de você. Vamos supor que a prova não deu esses dados para você, nem o coeficiente linear, nem o coeficiente angular, e pediu para só com os dados do plano cartesiano que você ache o coeficiente angular ou linear. Como nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer da seguinte forma. O coeficiente angular pode ser encontrado pela variação de y dividido pela variação de x, que seria o y2 menos o y1, certo? Dividido pelo x2 menos o x1. Professor, quem é y2, quem é x1? Vamos lembrar que aqui nós temos dois pontos, né? Um é o x e o outro é o y. E esse aqui é o 2 e esse aqui é o 2. Então vai ser y2 menos y1, x2 menos x1. Então nós vamos jogar esses dados aqui na nossa equação. Quem é o y2? 7. Quem é o y1? Vai ser 3, né? E quem é o nosso x2? É 2. Quem é o x1? É 0. Então agora nós vamos fazer esse cálculo simples aqui. 7 menos 3 vai dar 4, dividido por 2. O nosso coeficiente angular é 2. Veja que nós encontramos o nosso coeficiente angular, certo? Fazendo a variação de y dividido pela variação de x. Então, e aí você não tem o coeficiente linear. E ele quer que você encontre o coeficiente linear também nessa sequência. Então nós vamos pegar ali dois pontos, vamos pegar, por exemplo, o 0 e o 3. Nós sabemos que a nossa relação é f de x igual a vezes x mais b. Então vamos pegar os dois pontos. Quando x for 0, o y vai ser 3, não vai ser? Então f de x é 3, certo? Pegamos aqui, ó, repare que pegamos esse ponto para resolver aqui. Quando x for 0, o y é 3, é esse o resultado. Nós já sabemos o nosso coeficiente angular, que é 2, vezes 0, então quando for 0, mais b, certo? Agora vamos resolver aquela equação ali, 2 vezes 0 vai ser 0, né? Então aqui vai ser 0 mais b, é só b, né? Então b é igual a 3. Veja que nós encontramos o nosso coeficiente linear da mesma forma e encontramos o mesmo valor aqui, só tendo os pontos no plano cartesiano. Basicamente é o que temos para falar sobre a parte teórica, que vai deixar você preparado de cara pro gol, quase que saiu um trava-língua aqui, preparado para resolver 90% das questões que envolvam função do primeiro grau, ou função afim, que pode cair assim também na parte teórica, né? Agora vamos resolver uma questão aqui que eu trouxe da CES Gran Rio, mas antes de nós continuarmos, eu peço para você, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações para quando novos vídeos chegarem. Simbora lá. E diz o seguinte pra gente, vamos lê-la aqui juntos? Eu agora com essa nova manuseio aqui,
toda hora tento enquadrar e não enquadro corretamente a questão aqui. Uma determinada companhia telefônica utiliza a função afim CX para calcular o valor de uma conta mensal de seus clientes. A função é dada CX é igual a X mais B. Veja que é a mesma função do primeiro grau que nós usamos, né? É a função geral do primeiro grau. Onde CX é o valor da conta, veja que é o valor da conta em reais, e X é a quantidade de minutos utilizados em chamadas. No mês de janeiro, um cliente que utilizou 50 minutos pagou R$ 45. Então ele disse que quando o X for 50 minutos, o valor de Y ou de f de x é R$ 45. No mês de fevereiro, o mesmo cliente utilizou 80 minutos e pagou R$ 60. O valor que esse cliente pagaria se tivesse utilizado 100 minutos em chamadas em reais é... Então ele quer saber o seguinte da gente, eu ia até colocar f de x, mas vamos seguir aqui o que a questão disse, que é cx igual a vezes x mais B. Ele quer saber quando é 100 reais, ou 100 minutos, né? Quantos em reais vai dar? Nós não sabemos o nosso coeficiente linear, nós não sabemos o nosso coeficiente angular. O que nós vamos fazer, como ele deu dados pra gente ali dos pontos já direto no plano cartesiano, nós vamos usar isso com a variação de y pela variação de x e vamos encontrar primeiro o nosso coeficiente angular, assim como nós tínhamos visto antes. Então vamos lá, vamos calcular o nosso coeficiente angular, que diz que é y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. E vai dar o seguinte, agora vamos substituir, professor, mas não estou visualizando quem é o y, quem é o x. O nosso y2 seria o resultado, quando for 80 minutos tem que dar 60, né? Então nós vamos ter ali 60 menos 45. 45 é o y, né? É o resultado do y quando o x for 50. E aí, embaixo, o nosso x2 seria 80. E o nosso x1 é o 50, né? Então, agora aqui nós vamos resolver essa questãozinha, essa fraçãozinha aqui. 60 menos 45 vai ser 15, né? Dividido por 30. Dá para simplificar todo mundo por 15, tanto em cima quanto embaixo. E nós vamos ficar com 15 dividido por 15 vai dar 1. Aqui vai dar 2. O nosso coeficiente angular é meio. Nós já sabemos o nosso coeficiente angular. Agora nós vamos pegar um dos pontos ali, como a gente aprendeu do plano cartesiano. Vamos pegar o que tem o menor ali, 50 e 45. Porque quando o resultado for 45, que é o nosso f de x, o nosso coeficiente angular nós sabemos que é meio. O nosso x é 50, certo? E nós não sabemos o coeficiente linear, precisamos encontrá-lo. Nós já encontramos o coeficiente angular e agora vamos encontrar o coeficiente linear. Então vamos fazer aqui nossos cálculos aqui. 50 dividido por 2 vai ser 25, 25 mais b, certo? 45 menos 25 veio para cá de forma negativa, o b ficou aqui. Aqui vai ser 20 igual a b. Então o nosso coeficiente linear é igual a 20. Nosso coeficiente angular é meio, nosso coeficiente angular linear é igual a 20. Agora vamos pegar aqui a nossa função, né? Que seria c de x igual a vezes x mais b, só para você visualizar novamente. Ele quer saber quando for 100 minutos, agora que a gente achou o nosso coeficiente angular e o nosso coeficiente linear, que é o nosso a e o nosso b, a gente sabe que o coeficiente angular é meio, vezes 100, que ele quer saber quando for 100, mais 20, né? Então 100 dividido por 2 vai dar 50 mais 20. E quando for 100 minutos, vai dar o valor de R$ 70. Resposta letra C. Letra C de caraca, professor. Compreendi usando a variação. Tinha como usar o método da substituição aqui também,
mas é o método mais demorado. Nós acharíamos ali duas equações, faríamos as substituições e encontraríamos o coeficiente angular e o coeficiente linear. Só que você sabendo essa fórmula aqui, da variação de y dividido pela variação de x, vai tornar tudo bem mais rápido para você encontrar quando for um caso igual a esse aqui, certo? E agora vem na tela o desafio para vocês. Caiu da Prefeitura da Serra, um taxista cobra uma taxa fixa de R$19, então ele cobra uma taxa fixa, né? Acrescida de R$2 por quilômetro. Esse daqui seria o nosso coeficiente angular, né? E esse daqui seria o nosso coeficiente linear. Rodado, e uma pessoa pagou 44. Se ela pagou 44, quer dizer que é o nosso f de x aqui, deu, né? Pela corrida. Quantos quilômetros ela percorreu? Aqui, ele não deu a taxa de variação, que é o nosso x, e nós queremos descobrir isso. Agora vamos jogar toda essa informação aqui na nossa equação e você vai encontrar o valor de x, que é a quantidade de quilômetros que ele percorreu, certo? Tá aí o desafio na tela, já deixei meio caminho andado. Espero que vocês deixem nos comentários aqui a resposta, se vocês encontraram. E também tá na tela aqui para vocês o QR Code da questãozinha que eu preparei para vocês, do PDF que eu preparei com todo carinho para vocês, com uma bateria de exercícios com função afim ou função do primeiro grau, com a parte teórica e vem a parte da bateria de exercícios em cima da metodologia que eu estou desenvolvendo, Escada Erudita. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Paz e vida longa e até um próximo encontro. Valeu, fui!